aqui em Santiago, Rio Grande do Sul, nessa noite especial, como povo de Deus, estamos aqui para adorar o nosso Senhor. O tema é o testemunho do sangue na nova, na velha e na nova aliança. Então vamos começar essa palavra com uma pergunta: por que o sangue é tão importante para Deus? Qual o significado do sangue no mundo espiritual? Essa é a nossa pergunta. A gente vê tantas coisas relacionadas com o sangue. Em linhas gerais, irmãos, em todo o altar do Antigo Testamento tinha 3 coisas que não podiam faltar. Quais eram essas 3 coisas? Era o fogo. O que mais? Era o sangue, em primeiro lugar. O que mais? Está faltando uma coisa. Quem que lembra? Vamos voltar ao princípio da criação. Por que o sangue é tão importante para Deus? E para a gente responder essa pergunta, vamos voltar lá no livro de Gênesis. Todo mundo sabe que o homem foi criado para ter comunhão com Deus, foi criado a sua imagem, semelhança. Passamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:27. Deus fez uma primeira aliança com o homem criado. E Deus fez promessas maravilhosas relacionadas com a obediência, mas também Deus uma advertência a eles: se eles fizessem um único erro, na realidade, que tinha ali, eles perderiam essa condição, esse relacionamento tão grande, maravilhoso com Deus. E o homem e a mulher, infelizmente, foram por esse caminho, um ato de desobediência, uma apenas, trouxe separação para eles. Mas às vezes uma coisa pequena, irmãos, tem consequências tremendas nas nossas vidas. Às vezes a gente acha uma coisinha pequenininha, mas aquilo é tremendo. Para eles foi um negócio tremendo, separou eles da presença de Deus, trouxe morte para eles. Deus tirou eles da frente da árvore da vida, tirou eles do jardim do Éden, eles foram expulsos da presença de Deus. E a pergunta é: então, como é que o homem voltaria a ter comunhão com o Senhor, com o Criador? A resposta é muito simples, a gente vai abordar isso hoje essa noite. O homem teria que agora levantar a vontade. Toda a comunhão agora seria no caso desse altar. O que é o altar, irmãos? Altar é um lugar de sacrifícios e derramamento de sangue. Que aquele ato tinha trazido o pecado, aquele ato trouxe a morte. E agora, para se aproximar de um Deus tão grandioso, tão santo, tão diferente, o homem teria que levantar o altar e ali sacrificar algo. Aquele sacrifício, aquele sangue derramado, aproximaria de novo eles. Esse sangue era símbolo de purificação e perdão da parte de Deus. E a primeira vez que acontece isso na palavra de Deus é descrita em Gênesis capítulo 4, para vocês verem primeiros sacrifícios. Primeira vez que a Bíblia descreve. Certamente já havia muitos sacrifícios, irmãos. Adão e Eva começaram a fazer. Mas aqui em Gênesis 4, verso 2, é descrito os primeiros sacrifícios feitos pelo homem para encontrar com Deus. Os 2 filhos de Adão e Eva, chamados Caim e Abel, Caim mais velho, Abel mais moço, vinham trazer sacrifícios a Deus, vieram trazer. E com isso eles queriam dizer que queriam ter comunhão com Deus, andar com Deus. A Bíblia diz que
que Caim era lavrador da terra e Abel criador de ovelhas. Né? Aqui está descrito então esses dois filhos, o que eles faziam, a atividade deles. O homem agora está trabalhando. Você sabe que uma das maldições da separação é que o homem agora teria que trabalhar, né, para o seu sustento. Antes ele vivia só lá no jardim, comendo das frutas, mas aqui agora ele começa a trabalhar, e aí ele já tem a profissão, né? E eles têm o trabalho deles e trazem algo a Deus para encontrar-se com Deus. Mas algo acontece que a gente vai ver no versículo 5. Então, estão esses dois homens, pode falar, o versículo 3. Desculpa, o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, esses dois homens trouxeram ofertas a Deus. Havia uma diferença nessas ofertas. Um trouxe do seu trabalho, fruto do seu trabalho, e o outro trouxe também, que é o verso 4, trouxe das primícias da rebanho da cultura desses. E o problema que acontece aqui, você sabe um pouquinho, mas eu quero ampliar um pouco essa ideia, é que agradou-se o Senhor da oferta de Abel, e não se agradou, não aceitou, a palavra talvez seja mais, a oferta de Caim. E agora pergunta por que Deus fez isso. Será que Deus é injusto? Que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Vamos abrir em Hebreus 11:4 para responder essa pergunta. Olha só o que diz aqui, Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Abel ofereceu a Deus, pela fé, mais excelente sacrifício. Então, a princípio a gente pergunta, então Abel tinha fé e Caim não tinha, mas na realidade os dois eram homens religiosos até esse momento. Não dá para dizer que não tinha fé hoje, não. O problema era do tipo de sacrifício. Qual era a fé de Abel? Qual é a fé de Abel? E aí que você vai perceber a diferença. Abel, ele teve como base aquilo que Deus já tinha feito com os seus pais. Está descrito em Gênesis 13:21. Vamos abrir em Gênesis 13:21. Ele olhou para aquilo que tinha acontecido com os pais, a forma como aqueles homens tinham sido recebidos de volta para Deus. E como é que Deus fez com Adão? Olha só, quando eles estavam nus e tinham perdido a glória da comunhão com Deus, os seus corpos agora causavam vergonha, eles tinham feito folhas de barreira, né? Mas Deus achou que era insuficiente. Aqui no versículo 21, Deus diz o Senhor, que Ele matou aqui, fez vestimentas de peles. Isso me entende aqui que Deus, assim, fez um animal morrer. Esse é um versículo que vai mostrar nas entrelinhas que Deus fez um animal morrer, e a pele desse animal foi dada para essas duas, para esse casal, como forma de cobrir as suas vergonhas. Mas subentende aqui não que houve um sacrifício de um animal. E quando esses homens receberam essas novas vestes, eles puderam, não só pelas vestes, mas pelo sangue do animal, se aproximarem do Senhor. Então a fé de Abel estava, Abel quando fez o sacrifício de um cordeiro, estava olhando para esse texto. Essa é a fé mais excelente que fala em Hebreus lá. Ele confiou naquilo que Deus já tinha feito. E a nossa confiança não deve ser sempre na palavra de Deus, amém? Foi exatamente essa diferença. Ele percebeu que os seus pais tinham sido restaurados. E como é que eles tinham sido restaurados? Houve necessidade de um substituto.
Adão e Eva agora, para estar diante do Senhor, precisavam de algo que substituísse aquela desobediência. E que aqui já simboliza o futuro substituto que um dia chegou lá na presença do Senhor por cada um de nós que está aqui, amém? Que foi o Senhor Jesus. Não haveria mais méritos nenhum, o homem não poderia mais, nunca mais chegar à presença do Senhor. Ele teria que sempre, a partir daquele ato de desobediência, ter surgido. E esse texto aqui fala sobre isso, né? Foi um cordeiro, foi um animal. Seu sangue foi derramado, sua pele cobriu a vergonha. A vergonha aqui, irmãos, é no sentido da culpa. Nós, quando erramos em qualquer nível, sempre sentimos culpados. Se a nossa consciência é pura, na hora que a gente pode ter uma consciência contaminada, nós nos sentimos culpados. Mas o sangue desse animal cobriu a culpa de Adão e Eva. Eles erraram. Erraram ou não erraram? Mas Deus os perdoou. Por quê? Porque eles eram pessoas boas? Não, porque houve um sacrifício, um substituto. Se você está aqui essa noite aqui, é porque houve um substituto. Não é porque você é uma pessoa tão boa assim, tá? Por isso que você está aqui, tá? E a fé de Abel foi baseada nisso, que ele levou o sacrifício. Ele sabia que jamais poderia chegar a Deus mediante os seus atributos pessoais, a sua personalidade, os seus talentos pessoais, que foi o que Caim fez, e o Caim sabia também disso, né? 1 João 1,7. Mas ele sabia que o cordeiro era suficiente, era a figura do cordeiro que morreria por nós. Já o Caim levou uma oferta do seu próprio esforço humano, seu trabalho digno, mas não suficiente, irmãos. Era digno o trabalho de Caim, mas não era suficiente para estar presente. E esse não tinha nenhum valor, gente. Olha que está falando sobre isso. Se porém andar na luz, como ele está na luz, Deus, 1 João, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o cordeiro, nos purifica de todo pecado. Não é? Irmãos, esses dois irmãos representam as duas religiões que há no mundo. No mundo há somente duas religiões: a religião de Abel, que confia no sangue do cordeiro, e a religião do Caim, que confia naquilo que a pessoa faz, sacrifícios, coisas, sabe? Então no mundo há só duas religiões, e esse é o conflito. Se tu confiar no cordeiro para perdoar os teus pecados, tu és da religião de Abel. Mas se tu confia naquilo que tu faz, naquilo que tu vai fazer para Deus, tu és da religião de Caim. Também simboliza as duas naturezas do homem. Abel é o sentido espiritual da nossa natureza. Procura fazer o que Deus quer. Sabe que sacrifício perfeito ele se com sangue levou lá aquele cordeiro, criava o cordeiro já como o primeiro. Abel, na verdade, foi o primeiro sacerdote. Ele entendeu o chamado. Caim, trabalhador, honesto, como você diz, mas queria entrar na presença de Deus com os seus talentos. Trabalhava 25 horas por dia, confiava no seu braço, mas não foi aceito. E ele se irou contra Deus. E a consequência disso foi ódio, né? A morte. Versículo 8, vamos lá para o versículo 8. Ele ficou magoado, amargurado. E esse é o grande conflito que nós temos hoje. Qual será o sacrifício que trouxemos ao Senhor nessa noite, irmãos? Você trouxe algo humano para Ele, ou você trouxe a tua vida? Nós cantamos que nós somos sacrifício, né? Caim convida seu irmão para ir ao campo, né?
Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim e o matou. O primeiro homicídio na terra foi no seio da família, por motivos religiosos, uma questão de adoração. A minha religião é melhor para tudo. Incrível isso. Uma religião sem cruz, uma religião que não precisa de cordeiro, influenciada pelo primeiro homicida chamado Satanás. O primeiro homicídio foi feito por Caim, mas foi influenciado. Jesus disse que Satanás é homicida desde o princípio. Versículo 9, Deus então pergunta a Caim: onde está teu irmão? Resposta: não sei, não sou guarda dele. Irmãos, Caim se considerava como religioso, ele nega o seu pecado diante de Deus. Mas no versículo 10, Deus coloca uma atitude e disse: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Então, irmãos, é importante nós entendermos algo aqui, olha só, que o sangue tem uma voz, e essa voz é ouvida por Deus, porque ele não disse que Caim estava lá no lugar, sei lá, jogado, antes que o Abel foi morto, mas não disse que o Caim fez o corpo, mas a voz do sangue chegou aos céus, e essa voz clamava por justiça. E quando o sangue clama, tem que haver juízo, e Deus tem que agir, porque Deus, o trono dele, as bases, diz o apóstolo Paulo, é justiça. Deus é justo, amém? E o Evangelho é poderoso porque fala da justiça de Deus. Deus não inocenta o culpado e nem passa a mão, mas Deus perdoa se nós nos arrependemos. Então esse sangue estava lá aos ouvidos de Deus, e ele faz a pergunta para ele, e teve consequências terríveis, porque esse sangue cai na terra, irmão, e amaldiçoa essa terra. Versículo 11: és agora, pois, maldito sobre a terra, um sangue injusto caindo sobre a terra. A terra já tinha sido amaldiçoada por causa do Adão e Eva, mas agora recebe outra maldição. A terra diz assim que a boca da terra, que é uma expressão interessante, cuja boca se abriu para receber tuas mãos o sangue. Então essa morte aí teve consequências tremendas. Versículo 12: a injustiça, a morte trouxe maldição sobre a terra. Lugar de trabalho e sustento. Deus disse: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante. Interessante, parece que não tem muito a ver a questão de matar alguém de forma injusta, mas a terra é amaldiçoada por essa violência. A terra fica sem força. Quem trabalha com a terra sabe que a terra pode ser forte ou pode ficar sem força. Foi a punição sobre Caim e também, irmão, sobre a humanidade, no sentido, a terra foi amaldiçoada, mas a gente pode achar que não tem muita relação, mas a gente vê hoje, irmãos, que vivemos num mundo extremamente violento. O Brasil é um país extremamente violento. Gosto de repetir isso, irmão, 70 mil assassinatos por ano. Não é por dois, são 70 mil por ano, pessoas assassinadas.
E esse sangue que cai na terra enfraquece uma nação violentíssima, apesar do carnaval, não sei. Quanto mais violência na terra, mais sangue derramado, mais a terra é amaldiçoada. Que coisas terríveis, né? Quem tem terra sempre é bom orar. Tem amaldições sobre essas terras. Nossas terras são amaldiçoadas por causa dessas coisas. Então, até hoje, o sacrifício oferecido é a principal porta de conflito entre os homens. A maioria dos conflitos hoje que nós temos no mundo são de causas religiosas, guerras étnicas, guerras religiosas, deuses estranhos, deuses que mandam matar, pessoas que matam em nome de Deus, pessoas que matam outros pensando em agradar a Deus, são deuses cruéis. Em pleno século XXI, parece estranha essa ideia. Uma religião sem cruz, sem sangue, leva um homem religioso como Caim. Uma religião que tem como centro a cruz do Calvário, leva a homens como Abel. Não diz na palavra de Deus que Abel resistiu à morte. Ele não lutou com seu irmão, parece. Há duas sementes, irmãos, que estão nesse planeta desde esse começo. Sangue derramado de forma justa fez com que Deus fizesse algo. E quando Deus começa a tratar com o seu povo, ele também é na base do sangue. Essa proposta que Deus fez ao povo, por exemplo, vou pular um pouquinho aqui na história, mais de 1000 anos, 2000 anos depois, ao tirar o povo da escravidão do Egito, Deus trata com eles através do sangue. Vamos abrir esse capítulo 12. Por isso que estamos aqui essa noite, porque Deus nos trata conforme o sangue. Deus precisava libertar o povo da escravidão. Israel estava há mais de 400 anos escravo. E Deus resolveu libertá-los. Um dia Deus resolveu te libertar, irmãos, amém? Por isso que você está aqui essa noite. Senão você estava até hoje escravo das religiões. Continuava escravo de coisas, tentando agradar a Deus, fazendo sacrifícios inúteis. Tantas velas no céu acenderam antes de, né? Uma vez o irmão contou aqui que ele fez uma promessa que se Deus desse alguma coisa que eu não me lembro, ele acenderia um caminhão de velas. E ele contratou um caminhão de encher de velas. Nós vivíamos assim, tentando comprar Deus, tentando agradar a Deus, fazendo algumas benesses, ajudando os pobres, caridade, como se caridade argumentasse alguma coisa. Temos que ser bondosos, mas a caridade não nos justifica diante de Deus. É uma falsa caridade. Esse capítulo 12, no versículo 13, Deus diz para Moisés falar ao povo, à congregação, aos 10 desse mês, dia 10 daquele mês, cada um tomará para si um cordeiro. Olha, Deus vai seguindo esse mesmo trajeto. Deus queria que o povo se aproximasse atrás. Cada família tomaria um cordeiro segundo a casa dos pais para cada família. Cada família escolheria um cordeiro, e do 10º ao 14º dia esse cordeiro seria observado. Ele não poderia ter nenhum defeito. Fala da pureza do Senhor Jesus como nosso cordeiro. E no final da tarde do 14º dia, eles matariam aquele cordeiro e passariam o sangue nas vergas. Versículo 7, estou pulando aqui porque... E nas ombreiras das portas, na casa que comesse. Irmãos, nesse momento havia 2 pontos
um lado, uma nação poderosa, o Egito, com seus faraós, com sua riqueza, os maiores impérios da antiguidade. E de outro lado, o povo de Deus, escravo, pobre, miserável. Mas nessa noite de libertação, seria uma noite especial. Deus ia mostrar algo que você talvez nunca pensou. Eu quero que você pense nessa noite. Haveria tratamento de Deus para aquele lugar. E Deus trataria esses dois povos de maneira diferente. E eles não entenderam essas ordens aqui, ó. Quando Deus mandou eles fazer, eles não entenderam muito. Nem eu entenderia. Mas às vezes, irmãos, em relação às coisas de Deus, não precisa você entender, você apenas obedecer. E eles obedeceram. Fizeram o que Deus mandava. E o que eles não entenderam, eu vou falar para vocês agora. E que vocês nunca pensaram e vão pensar agora o que é. Naquela noite ia passar um anjo, chamado anjo da morte, todos os lares naquela região. E esse anjo da morte não era um demônio, era um anjo da morte, mandado por Deus. Ele passaria por todas as casas, dependendo da condição social, tanto dos escravos como do seu senhor. E as casas que tivessem o sangue da porta, o anjo não entraria. Passaria. Mas a casa onde esse anjo não visse o sangue do cordeiro, ele entraria. E ali estaria a morte. Não é? E aí desceu o anjo e passou na casa dos egípcios e morreram os primogênitos, porque essa é uma guerra espiritual que estava acontecendo. Mas quando passava na casa de um homem, uma mulher de Deus, e na manhã, quando todo mundo se acordou, havia aquele choro, tinha acontecido algo terrível. Todos os filhos primogênitos dos egípcios, os filhos de Deus. Qual era a diferença, irmãos, de um lar egípcio e de um lar hebreu? O que havia diferente naquela noite, naquelas dias? O que havia diferente? É que na casa dos hebreus, os judeus, havia um problema. Na casa dos egípcios, não. O que significa isso? Que os primogênitos egípcios morreram. Mas tinha morrido alguém dentro da casa dos hebreus. Quem é que tinha morrido ali? Por que os primogênitos hebreus não morreram? Porque alguém morreu por eles. Amém? Havia ressurreição. O cordeiro que estava ali dentro morreu pelo primogênito. Que tinha, e ele morreu. Se os egípcios tivessem ouvido isso, pegaram o cordeiro, não morreria, mas o cordeiro morreu por eles. O filho deles. Alguém tinha que morrer. Quem morreu? Você entendeu? Que tremendo isso. Ele disse: leve o cordeiro para dentro. Morto, ele fez com que morreu. Entendeu? Não foi só uma questão de mostrar poder, não, Deus é poderoso, não morreu porque Deus é bom, não, alguém morreu, havia injustiça. Talvez eles não entenderam isso e a gente leva muitos anos para entender. Isso, irmão, leva o cordeiro esta noite para a tua casa, porque alguém precisa morrer. Entendeu, irmãos? É importante você entender isso. Tá? O cordeiro morto representava o julgamento que estava sobre o primogênito dos egípcios. Para Israel havia
ressurreição? Os egípcios não. Né? Como é que nós vamos levar o cordeiro hoje para casa? Ah? Esse é meu corpo. Entrega por nós. Aqui o cordeiro, ó. Esse é meu sangue que foi derramado por vocês. Amém? Quem comer o cordeiro essa noite está debaixo da ressurreição. Amém? Irmão, quer levar o cordeiro essa noite para casa? Coma! Porque agora nós vamos comer o cordeiro. Essa é a cerimônia da ceia. É celebra. Amém, irmãos? Quando o Senhor, estava no versículo 7, versículo 23, quando o Senhor passasse, teria os filhos, né? E aí, o sangue, irmão, naquela porta representava o testemunho de Deus, sua vida derramada por nós. Amém? 2000 anos depois, irmão, lá na cruz, 2000 anos atrás, 1000 anos depois, Ele derramou o seu sangue por nós. Nesse sangue há a redenção. Dessa festa chamada, qual é a festa que a gente celebra a redenção? Quantas festas temos? 7 festas. Qual é a festa que celebra a redenção? A Páscoa, né? Cordeiro simboliza o Messias morto no Antigo Testamento. Mas irmãos, havia um deserto para eles passarem. Saíram aquela noite, né? Comeram aquele pão sem fermento e saíram. E Deus, nesse tempo, precisava dar com o povo, não bastava apenas começar aquela vida com eles. Eles já tinham visto que Deus era poderoso, Deus era tremendo. E Deus instruiu o povo a fazer uma casa, porque Deus viu que o povo tinha uma dificuldade crônica, né, de obedecer, como nós temos hoje. Mas Deus disse: Moisés, faz uma casa, porque ali eu vou encontrar com eles, chamado de tabernáculo, testemunho, tabernáculo de encontro. E nessa casa havia 2 altares, irmão, porque altar continua sendo a forma de chegar a Deus. 2 altares nessa casa. Qual era o primeiro altar? Lá de fora da casa, o altar do sacrifício, chamado holocausto. Os animais eram sacrificados, o sangue era levado. E havia outro altar. Havia 2 altares nessa casa. O outro altar era chamado altar de ouro, de incenso, né? Muitas orações, que é o próprio Jesus, o nosso incenso, até chegar à presença do Senhor, né? E havia uma vez no ano, uma vez só por ano, uma vez, chamado dia da expiação. O sacerdote andava ao lado do altar do holocausto. Pegava parte do sangue, era do carneiro, bode, levava lá para dentro da casa. O lugar mais santo, chamado Santos, e ali ele colocava aquele sangue. E quando ele colocava o sangue, Deus se manifestava. Entenderam? Como é que a gente chega lá para isso? Sem o sangue do sangue. Vai ser difícil de manifestar. Tem aquela. Coloca para nós aquela gravura que a gente fez no Moisés, hoje. Tem muito sangue. Vocês entenderam? Uma vez por ano. E o sacerdote levava todos os pecados do povo, irmãos. Tinha aqueles 2 bodes, o Azalel. E ali o povo era purificado. E o povo era perdoado. Mas tinha que ter sacrifício. O sangue. Lembra da gravura? Eu anunciei, você está aí. Então esse animal era sacrificado, o sangue dele oferecido diante da arca dourada, num lugar chamado propiciatório. E esse sangue aproximava eles de Deus. Seus pecados eram perdoados, purificados suas vidas. Havia um substituto ali naquele trono, chamado trono de misericórdia. Mais tarde, irmãos, o profeta chamado Isaías, vamos abrir Isaías 53, verso 2, diz
descreve o sacrifício do Cordeiro de Deus. Isaías, 1000 anos antes, no Isaías 53, ele vai começar a descrever como que esse Cordeiro morreria por nós. Existem muitos profetas que falaram onde Jesus nasceria, o que ele faria, mas o Isaías aqui ele fala como que ele morreria por nós. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Aí está descrevendo o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Lá não tinha aparência, não tinha formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia. Diz aqui o versículo 4, 13. Ele era desprezado. Olha só Isaías, o profeta, falando de como o Cordeiro seria morto. Homem de dores, que sabe o que é sofrer, como os que os homens escondem. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olha só, irmão, o homem despreza as coisas de Deus. Quando Jesus estava na cruz, os malhavam a cabeça, dizer que Deus é esse, se tu és Deus, se tu és filho de Deus, né? Desce da cruz. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressão significa ir contra as coisas de Deus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A palavra é moído aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deus faz algo inacreditável. Ele pega o filho dele e oferece o filho por nós. Mas não de qualquer maneira, né, irmãos? Não de qualquer jeito, ou quando você quer. Aquilo que era para ser contra o homem foi contra ele. E às vezes nós não valorizamos isso. Caiu sobre ele a maldição de Deus. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, sabe? Ele pagou integramente a dívida. Pelas suas feridas fomos curados. Ah, Deus, quando a tua igreja vai entender isso? As pessoas pensam que o evangelho é ir de vez em quando no culto e dizer que é crente, sei lá por que ele acha que é. Quando, Senhor, isso vai estar claro nos nossos olhos. Quem não precisa de seus pecados perdoados, diz o versículo 6. Todos nós que estamos aqui essa noite andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia o que achava melhor, o que queria. Mas Deus fez cair a iniquidade de todos. Cada um tinha a sua religião, cada um tinha os seus gostos pessoais. E a gente entra assim no Evangelho e começa a querer fazer a mesma coisa, porque eu gosto de fazer assim, porque eu sou assim, eu só tenho tempo para isso, porque eu sou uma pessoa muito mais ocupada, moro longe da igreja, difícil. A gente transforma o sacrifício do Senhor em uma coisa vã, né? Um negócio sem gosto. Quem é esse que pode perdoar os pecados? Né? Isaías 43, verso 25. Somente Deus, na pessoa do seu próprio filho, poderia fazer isso. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não perdoados. A gente possa esta noite, o Espírito Santo possa nos mostrar o que significa isso. Como que ele fez isso? Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, humilhado. Ai, mas eu não gosto de humilhação, porque a minha
mas aquele que ele foi oprimido e humilhado. Mas ele não se defendeu. Ele não procurou. Sabe o que é? É que eu sou assim, porque o meu avô era assim. Oprimido, foi humilhado. Deus, homem, mas ele era Jesus. O cordeiro foi levado a matar, uma ovelha muda, perante os tosqueadores. O que ele pôde dizer? Que não tinha pecado, que era um homem muito bom, que era um cara que ajudava os outros, que ele nunca deixou de fazer. Não. Cortado da terra dos viventes, versículo 8, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Ele foi ferido, seu sangue foi derramado, cara de morte. E o profeta João Batista, ao ver, respondeu a pergunta que Isaac fez para Abraão. Olha a pergunta de Isaac. Onde está o cordeiro, pai? Essa é a pergunta. E o João responde agora. O que João responde? Eis o cordeiro que tira. Nem? Ele responde. Que Isaac faz? Onde está o cordeiro, pai? Agora João disse: eis o que tira o pecado. Eis o cordeiro. Entenderam? As perguntas de Deus levam tempo para responder. Eu vi achando que Deus vai responder uma semana depois, e a gente não entende as coisas que estão acontecendo na nossa vida, acho que as dificuldades, né? Irmãos, Deus está por trás de toda a dificuldade que nós passamos. Nenhuma tribulação que você entrou não teve a mão de Deus. Sempre Deus está por trás. Se Ele fez com seu filho, eu disse: eu vou poupar Jesus, né? Para dar uma poupadinha, filha, né, gente? Mas Ele ama nós, por isso Ele nos escuta. Isso, irmão, esse ano vocês vão passar muitos problemas, irmãos. Mas assim, Deus, Ele vai dar solução. Amém? Deus fere, mas também cura. Amém? Lembra disso? Deus Ele vai fazer feliz. Né? Foi ele ferido. Por juízo opressor foi arrebatado sobre quem dela. Na hora mais difícil, nem os próprios amigos, se disseram amigos, o próprio Pedro disse um pouquinho antes: jamais negaria muitos. Ele consegue falar com João, que conhecia lá o sumo sacerdote, ia dentro da casa do sumo sacerdote, e alguém reconhece: mas por que tu não andava com os crentes? Com Jesus? E disse: eu? Bom, nem conheço. Interessante que na tradução original, aqui a gente não consegue perceber isso, mas diz que o Pedro chega a praguejar contra Jesus. Ele pragueja contra o amigo, irmão. Que coisa! Não é só questão de negar: não, não conheço ele, não. Ele praguejou contra o Senhor Jesus. Não conheço esse desgraçado, alguma coisa. Nunca vi esse desgraçado. E alguns minutos depois estava o Pedro chorando. Chorando. Não é fácil, mas Pedro aprendeu uma lição aqui, irmãos. Nunca podemos confiar em nós. Nunca confie em ti, meu irmão. Nunca confie em ti. Confia nele. Se você confiar em você, você vai cair. Onde está o cordeiro? E aí o João Batista pega, coloca o
verso 7, quando vocês vão pegar o texto aí, eu às vezes falo rápido assim, ó, e você não pega o texto, está em 22, verso 7. Quando Isaac, 22, verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu, eis-me aqui, meu filho, esse fogo é lenha, mas onde está o cordeiro? Irmãos, João Batista responde isso lá em João capítulo 1, verso 21. Coloca João 21. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Olha só. Respostas de Deus para a tua vida, irmãos. Não há nada na tua vida que Deus não tenha uma resposta. Quanto mais complexa é a vida e ela é, quanto mais neurótica uma pessoa, porque os mais complicados são os mais neuróticos, uma palavra antiga pelo Deus. Mas Deus tem cura para você, amém? Porque um dia Ele me curou, eu era muito neurótico. Eu ainda sou um pouco. Mesmo o pessoal lá em casa fala, ninguém que aguenta. Mas Jesus vai curando a gente. Não há pergunta que você faça a Deus que Ele não tem uma resposta, mas a resposta é verdadeira. Não procure também a resposta se de algum de Deus. Às vezes a gente fica querendo achar uma resposta. As respostas de Deus são na hora de Deus e não na nossa. Será que entendemos o significado real do sangue? E no sangue há a vida espiritual e física. E o sangue nos aproxima dele. Fala da justiça que foi cumprida em nós. Queremos essa noite levantar um altar, amém? Individual e coletivo como igreja. Hebreus 4:12. Vamos terminando, irmãos. Tem que partir para 10:30 hoje. Estou pulando muito aqui. Aqui nós temos uma figura do altar. Incrível, a gente tem em Hebreus 4:12 a figura do altar. Aqui temos uma figura do altar. Aqui o homem está ali no sacrifício, vai ser cortado. Porque, por isso que diz assim, porque a palavra de Deus é viva. É mais cortante que espada dos gumes. Tá? Então, aqui é uma figura de um altar. Ali o ser humano está para ser cortado. Qual é o instrumento que Deus usa? Olha lá, vai cortar ele. A espada. No Novo Testamento, o altar que corresponde à cruz. Jesus é o sumo sacerdote que vai nos cortar. Então você está aqui essa noite para ser cortado. Amém? Então você pensa bem quando vai vir no culto aí. Você está sendo, vai ser cortado. Você é o sacrifício. Nós cantamos essa música hoje. É uma figura do altar. Vai nos cortar, nos ofertar uma nova vida, a vida que nos oferece. Assim como a gente viu em Gênesis capítulo 4, verso 2 a 4, o primeiro texto sobre o altar, nós vamos ver em Apocalipse 14, irmãos, que tem uns últimos textos sobre o altar de Deus. O altar dos últimos dias da igreja. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 2. Continuamos, queremos aproximar de Deus por essa noite aqui, o sangue do Cordeiro. Aqui é o nosso altar no sentido dessa noite. É só porque nós vamos comer dele, vamos ter acesso a ele. Ele oferece corpo, sangue. Você está numa ceia aqui como se fosse um altar. Aqui em capítulo 14, diz assim: saiu ainda do altar outro anjo, olha a besta, do altar, que é lugar de encontro com Deus. E esse anjo tinha autoridade sobre o fogo, falou em grande voz porque tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, junta os cachos da videira, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então nós aprendemos aqui que o altar tem uma voz. Irmãos, presta atenção. E será de um altar que virá essa voz que vai dar início ao julgamento sobre a terra. Amém? O Senhor vai colher a última safra sobre a terra. Diz aqui, porque as uvas estão amadurecidas. E Ele espera pelos seus sacerdotes, que vão proclamar sua santidade e justiça. A igreja hoje nos deve
preparar o mundo para a volta do Senhor. Como que nós vamos fazer isso? Falando profeticamente, mas também vivendo o testemunho, amém? Preparando o caminho para o reino de Deus. A igreja hoje, ela está aqui como aquela que prepara a chegada do reino. O João Batista hoje será a igreja. Daqui que vai sair a voz profética, tem saído dizendo: Senhor Jesus está voltando. Que coisa tremenda. Nós somos os João Batistas dessa geração. Somos ou não somos? Temos que ser. A igreja é sempre profética quando anuncia a vantagem. A igreja não está na terra para anunciar as coisas do homem. Ninguém deve se centrar no homem. Nós vamos centrar naquilo que ele vai fazer. Porque todos os nossos dias estão na mão de Deus. E se nós nos voltarmos para ele, vamos. Amém? Eu não entendo porque acontece tanta coisa ruim na minha vida, mas que desgraça. Irmão, Deus está no controle. Deus nunca vai colocar uma situação que você não esteja pronto para ela. Na verdade, nunca estamos para as grandes coisas, mas Deus vai nos preparar. Como é bonito ver Jesus indo para a cruz, né? Coisa linda, sofrer aquela dor. Irmão, presta atenção. Este é o teu caminho. Cutuca o irmão de irmão. Tu que está aí parece bem faceiro. Esse nós iremos para a cruz. Não há vida fora da cruz. Não tem como ser cristão e andar ao contrário da cruz. Porque só há vida na cruz. Não há outro lugar de vitória sobre Satanás, irmãos. Vencer o diabo, vencer Satanás, vencer o pecado, sem cruz é impossível. Baseado na tua força pessoal, na tua perseverança, na tua capacidade de resolver problemas, é impossível. Sabedoria humana, ciência, psicologia, nada. Ele já resolveu todos os problemas. Nós o veremos face a face, amém? Porque a obra de Deus é essa, é ver a Deus, é criar nele, crer nele. Porquanto nós queremos lembrar essa noite que é uma mesa preparada, que é o nosso altar nessa noite. Ele disse: quando vocês reunirem os meus discípulos até o fim, vocês vão pegar o pão e vão lembrar daquilo que eu fiz no corpo. Ele disse lá em João, no capítulo 6: comei da minha carne, bebei do meu sangue. Amém? É uma forma que nós vamos permanecer. Oh Deus maravilhoso, como é bom estar em Ti essa noite, amém? Toda a angústia, todo o peso, toda a tristeza sai desse lugar agora. Jesus disse antes dele: irmão, eu quero deixar uma coisa para vocês. O que será que Jesus vai deixar? Eu deixo a minha paz. Amém? Toma ela essa noite para a tua vida. Paz não é ausência de conflito, viu? Jesus não me dá nenhum problema, vocês irmãos. Você vai passar problemas, você vai passar dúvidas, porque Ele quer te levar para a cruz também. Mas você será vitorioso, amém? No mundo passais por aflição, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo, amém? Você é muito mentiria para vocês, dizendo: olha, esse ano vai ser maravilhoso, porque nós, povo de Deus, só vencemos. Irmãos, muitas vezes você vai perder esse ano, e vai perder por causa disso. Vai glorificar o Senhor. Eu sei que não estou entendendo o que eu estou falando, porque a gente pensa que cristão é só a bênção, só a vitória. Não, muitas vezes não sei. Porque Deus tem que tratar com o nosso orgulho, a nossa vaidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que teve uma visão de Deus tremendo, e ele disse que para não se humilhar, Deus colocou nele um espírito. Olha, quem já acabou isso? Caminha, tenta caminhar com isso. Ele
amadurecendo. Paulo diz assim, irmãos, tudo é graças, amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maturidade é isso, irmão. Olha para a tua vida, irmão. Olha para os anos que tem passado, as experiências que Deus tem te levado. Ah, não quero nem lembrar, meu irmão. Naquele momento que eu nem queria lembrar, Deus estava lá. Sabe? Não é? Conta os teus dias sobre a terra. Mas o Senhor Deus é um Deus vitorioso. Olhava para ele na cruz, olha lá, derrotar, parou de sofrer, perdeu. Deus olhava de forma diferente. Deus, tudo que tem acontecido contigo até o dia de hoje, vou repetir, tudo que tem acontecido até o dia de hoje foi o que o Senhor permitiu. Por quê, pastor? Porque Ele quer que tu seja parecido com Ele. Imagina um filho que não é disciplinado, que não tem nada, educação moderna, se torna um filho egoísta, um filho assim, mal agradecido, como a gente tem visto. Disciplina do Senhor, que vai em Hebreus. No início parece um negócio chato passar a luta, ninguém vai para orar, Deus não dá luta, né? Mas no meio dela você sai vencedora, né? E é na luta que se fortalece. Não é? Davi é um guerreiro, lutou muitas batalhas, muitas guerras, e é um homem vencedor. Quem se torna vencedor sem luta, sem batalha, sem oração, sem jejum, sem entender o propósito, sem deixar a vontade de lado? Não é? O próprio Jesus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pedro, lá na sua velhice, quando escreve as cartas, a gente vê assim, ele diz a tradição que ia crucificar o Pedro. Ele diz: não, não, assim foi o meu mestre, eu quero ser crucificado de perna para baixo, de perna para cima. Puta, olha como ele já estava maduro, o apóstolo Pedro. As lutas, as batalhas tinham fortalecido aquele homem. Jó foi chamado, sabe como é que Deus disse: Jó, tu parece um crocodilo, a tua casca é dura, meu irmão, não entra nada. E o Jó lutou contra Deus, e o Jó lutou contra tudo. Mas e Jó falava, e depois Deus, Jó, cala a boca, não sabe nada. Capítulo 38 ali, o Jó falou, não falou mais nada, só Deus falou. Até que chegou o último amigo chamado Eliú, que significava expansão do Senhor. E o Jó disse assim: olha, antes eu conhecia Deus, só de ouvir falar. Dizem que Ele é bom, né? Mas agora eu conheço Ele. Amém? Olha a diferença. Você tem que ter experiência com Deus. Não adianta o irmão, vai tentar um testemunho, é bom ouvir testemunho, mas Deus quer o teu testemunho. Você precisa conhecê-lo. Faça isso. Quantos tem casca tipo jacaré aqui, irmão? Só eu e o Ivone. O resto todo mundo. Deus quebra a casca, irmão. Não vem com casca para Deus que Ele vai te quebrar. Deus vai te mudar. Deus vai te fazer muito. Aqui o nosso altar essa noite. Nossa, Deus abençoe as famílias, grande semana para vocês. Os caseiros estão toda semana, cultos todos os dias. Os irmãos podem estar em várias